Hoje é terça-feira, dia do quadro MGTV Responde. Nosso tema, direito de família. União estável, divórcio, guarda dos filhos e pensão alimentícia. Ao vivo, uma especialista vai esclarecer todas as dúvidas. No Brasil, nunca houve tantos divórcios e, ao mesmo tempo, o número de casamentos e recasamentos também cresceu. Segundo informações do IBGE, a taxa geral de divórcio atingiu em 2010 o seu maior valor, um acréscimo de cerca de 39% em relação a 2009. Pois é, as estatísticas do Registro Civil 2010 mostram também que cresceu o compartilhamento da guarda dos filhos menores entre os divorciados, que passou de 2,7% em 2000 para 5,5% em 2010. Reflexo daquela nova lei dos divórcios, né, que facilitou tudo. Pois é, mas quem se separa muitas vezes casa de novo, Vanessa. Os recasamentos totalizaram 18% das uniões, 12% a mais que em 2000. Juntando com quem se casou pela primeira vez, os casamentos aumentaram quase 23%. Pois é, uniões, separações, guarda dos filhos, pensão, direito de família é o assunto do MGTV Responde. Foram 10 anos ao lado do ex-companheiro em um contrato de união estável. Da relação, um filho de 7 anos. Quando decidiu se separar, Jane optou por um acordo amigável. Ela ficou com a guarda da criança e os bens do casal foram divididos. De comum acordo, nós decidimos que ele tem livre acesso, né? A hora que ele quiser ver o Giliel, a hora que ele precisar sair, qualquer coisa ele tem livre acesso. Tanto é que ele busca às vezes na escola. Depois de tudo acertado, foi só procurar um cartório. Esse contrato era um contrato para um plano de saúde, né? Então foi só ir no cartório e desvincular, né? E não tem problema nenhum mais. Se separar judicialmente está cada vez mais fácil. Um estudo do IBGE apontou que em 2010 a taxa geral de divórcios foi a mais elevada desde 1984. Foram quase 2 divórcios para cada 1.000 habitantes. Um acréscimo de 36,8% em relação a 2009. Os números são reflexo de uma mudança na Constituição. Em 2010, a emenda 66 permitiu a aceleração dos pedidos de divórcio no país. Atualmente, os próprios cartórios podem formalizar um divórcio. É perfeitamente possível que 2 pessoas se casem hoje e se separem amanhã. Para se divorciar em cartório, o casal não pode ter filhos menores. Antes, para dar entrada a um processo de divórcio, era preciso ter decretada a separação judicial por 1 ano ou comprovar a separação do casal por 2 anos. É tudo muito simples. É apenas a documentação das partes, né, e a certidão do casamento que se pretende desfazer. Luciano se separou da mulher em 2009. Na época, o casal preferiu fazer um acordo e não oficializou o divórcio. Hoje, com uma nova companheira, ele já está ajeitando a papelada para poder se casar de novo. Entendo que o documento é um papel, né? A partir do momento que você não tem um sentimento mais assim de amor, de casal, o ideal é que separe mesmo e providencie a papelada. E pelo menos da minha parte, eu acho que da parte dela também não ficou nenhum sentimento nesse sentido, não. No relacionamento anterior, Luciano teve 2 filhos. A guarda ficou com a mãe. A convivência com o pai é livre. Não tem hora nem dia marcados. Christian não abre mão de qualquer tempo com o pai. Nunca fico sem ver, sempre venho aqui na casa dele, ele sempre me busca lá na casa da minha mãe. Ou então eu pego um táxi e venho pra cá, mas nunca deixo de ver. Com 12 anos, foi difícil entender tudo o que aconteceu na família naquela época. Mas Christian até prefere que seja assim. Quer ver os pais felizes, cada um no seu caminho, recomeçando. Eu sempre ficava pedindo para eles voltar, mas ao passar do tempo eu percebi que era melhor assim, até porque meu pai tem uma pensão muito alta, e eu acho que do jeito que ele estava com a minha mãe não dava certo. A gente vai aprendendo assim a fazer e a cometer menos erros, né? O que você errou na relação passada, você vai consertando e vai melhorando, é a evolução. E para esclarecer as dúvidas dos telespectadores, nós estamos recebendo aqui no estúdio a advogada Mônica Cecília Rodrigues. Boa tarde, Mônica. Muito obrigada pela presença.
Nós temos aqui já algumas perguntas, né? É Maria Inês, do Cássio Rezende, está falando aqui que o pai do neto dela, há 2 anos, mudou-se para Manaus e não paga pensão. Ela já procurou advogado, mas por causa dos trâmites burocráticos, o advogado alega que o indiciamento do pai ainda vai demorar. E nesse tempo já foram mais de 4 meses sem que ela recebesse nenhum valor. Ela quer saber qual o procedimento normal e quanto tempo pode demorar, né, essa tramitação em casos assim. Infelizmente, Vanessa, o que a gente vê no Poder Judiciário é que ele não anda no mesmo espaço de tempo e com a mesma rapidez a necessidade de alimentos dos filhos. Se esse neto está com a guarda da avó, a avó poderia propor na Justiça uma ação inicialmente de alimentos, buscando uma sentença, dessa sentença executar. Mas é óbvio que vai demorar, porque o pai, salvo engano, está em Manaus. Isso, Manaus. Tá. E óbvio, saiu uma carta precatória de Uberaba para ir a Manaus para cumprir, para encontrar esse pai, vai demorar mais do que o suficiente ou mais do que o necessário que a criança precise de alimentos. Mas esse é o único recurso jurídico que a gente tem. E pelo visto, parece que o advogado não começou nenhuma ação, né? Pelo que ela fala aqui, então já era... Eu acho que assim, mesmo que demore, você tem que começar. Porque quanto mais você demora para iniciar, ou seja, para ajuizar a ação, mais demora para receber o seu direito, né? Ainda falando de guarda dos filhos, doutora, é permitido exigir que o pai visite os filhos quando ele não detém a guarda dos mesmos? É uma dúvida da Patrícia, do bairro Mercedes. Tá. Primeiro, Eduardo, a gente tem que separar. Uma coisa é quando o pai ainda possui o pátrio poder, ou hoje denominado poder familiar, correto? Então veja só o que acontece. Às vezes o pai perde esse poder familiar não podendo visitar o filho, ou por maus tratos, ou por bebida, ou por droga. Aí ele não vai poder visitar o filho. O direito de visita é do filho, não é do pai. O direito de convivência é do filho, não é do pai. Mas diante da perda do poder familiar, esse pai não vai poder visitar os filhos. Mas não se engane, ele vai ter obrigação de pagar a pensão. Certo. Tem uma outra pergunta ainda sobre guarda dos filhos aqui. Quem está com a guarda dos filhos pode impedir o direito de visita do pai ou da mãe? Aí é o oposto, né? Correto. Né? Deu para entender. E se não estiver pagando a pensão alimentícia, nesse caso? Não. Essa pergunta, a resposta que eu vou lhe dar, na realidade, ficou um pouco prejudicada pela resposta anterior. Mas vamos lá. Mesmo que o pai não esteja pagando a pensão, ele vai poder exercer a visita ao filho. Aí, muitas das mães chegam para mim e falam, porque eu advogo também, muitas das mães falam para mim, eu não quero receber a pensão dele, porque daí ele não vai ter o direito de visita. Eu falo, engano seu. Uma coisa não elimina a outra. Perfeito, Vanessa. São independentes, totalmente independentes. A Márcia, do São Benedito, foi casada e se divorciou. Depois foi amigada por 12 anos com o mesmo homem. Correto. Ele faleceu e não tem nenhum documento que comprove nossa união estável neste período. Tem algum direito? Claro. Aí seria direito sucessório. A gente já passou de uma fase das perguntas anteriores para direito entre vivos, agora a gente está passando para direito onde uma pessoa faleceu. É o que eu trato muito com os meus alunos na faculdade. Direito de família trata dos direitos entre vivos. O direito sucessório sempre tem que existir um falecido. No caso, ela teria que entrar, através de um advogado, óbvio, na justiça, propondo uma ação que reconhecesse a união estável, para depois ela postular. Até mesmo ela tem primeiro o direito legítimo de postular a abertura do inventário. Ela ser nomeada inventariante e tocar, né, falando numa palavra mais assim singela, ela proceder à abertura do inventário e acompanhar o inventário até o final. E ela tem direitos sucessórios no inventário, sim. Doutora, obrigado já pelas informações. A gente vai continuar daqui a pouquinho, porque o MGTV faz uma pausa, mas a gente retoma o quadro MGTV Responde no próximo bloco. Vamos à segunda parte do quadro MGTV Responde. Hoje estamos falando sobre direito de família. A nossa convidada é a advogada Mônica Cecília Rodrigues. Então, doutora, vamos retomar as perguntas. Agora é o Jorge, do bairro Jardim Primavera. Qual é o regime de bens que fica valendo caso o casal não estabeleça nada a respeito na hora do casamento? Isso vale também para a união estável, né? Perfeito. Vamos primeiro às diferenças entre o casamento e a união estável. A formalidade exigida pelo casamento não é exigida pela união estável. A união estável eu posso realizar ela por um contrato aqui. Eu redijo o contrato agora e constituo uma união estável aqui, nesse ambiente. O casamento não, ele já exige formalidades e que corram os proclamas no cartório de registro civil. Em razão disso, quando você vai entrar com o pessoal fala papelada, documentação para que você se case, você vai poder escolher o regime de bens, que no caso, nosso país, nós temos 4 regimes de bens. Se você ficar quieto, não falar nada, silente, qual será o regime? Comunhão parcial de bens, desde 77 para cá. Antes de 77 era comunhão universal de bens. Na união estável, da mesma forma, se você não fizer contrato,
ou no próprio contrato você pode escolher esse regime, ou qualquer um dos outros três regimes de bens. No caso do parcial e universal, né? Quais seriam as diferenças básicas? Tá, então vamos lá. Os três, apesar de existir os 4 regimes, regime de comunhão universal de bens, regime de comunhão parcial de bens, regime de separação total de bens e participação final nos aquestos. O mais usual são os 3. Regime de comunhão universal de bens. Tudo aquilo que a gente trouxer para o casamento e que era de nosso domínio antes do casamento, partilha no caso de separação. Tudo aquilo que a gente comprar durante a constância do casamento, também partilha na separação. Bens recebidos por doação e herança partilham também. É tudo comum, o patrimônio é um só. Isso no regime de comunhão universal de bens. No regime de comunhão parcial de bens, só vai partir aquilo que nós comprarmos, ou seja, pagarmos pelo bem durante a constância do casamento. Aqueles bens herdados e doados não partilham se houver uma dissolução, ou seja, um divórcio. Mesmo se houver uma herança, recebimento de uma herança durante o casamento? Não partilha. E no último regime, usualmente, né, no último regime mais utilizado, separação total. Os bens que são meus, os bens que são seus. Os bens não se comunicam. Esses mesmos direitos valem para a união estável? É a dúvida da Priscila do bairro Abadia. Eduardo, perfeitamente. São os 4 aplicados na união estável, não modifica-se em nada. E olha só, a Gislaine do Centro, ela diz: fui procurar um advogado e ele me informou que existem 2 tipos de divórcio, o direto e o indireto. Qual é a diferença entre eles? Tá, existe uma emenda constitucional 66 que alguns teóricos seguem a linha que diz que aboliu a separação. De início já vou dizer qual é a diferença de separação e divórcio para você entender o que é divórcio direto e indireto. Existe uma interferência muito grande da igreja com relação à dissolução de um casamento. Então antes precisava separar, depois divorciar. Antes não podia nem divorciar, porque você não poderia se casar uma segunda vez. Aí criou-se o quê? A separação e o divórcio. Você se separa, mas você ainda não pode se casar. Você tem que fazer o quê? Você tem que se divorciar. Em razão disso, com a emenda constitucional 66, o que vai acontecer? Você não precisa mais se separar. Você já faz o divórcio direto. O indireto é quando ele precederia uma separação. Hoje não mais necessário. Hoje você pode se casar. Agora, daqui 10 minutos, você pode se divorciar, desde que seja consensual. Só o filho menor de idade pode pedir pensão? A Helena, do Morada do Sol. Na nossa legislação, principalmente em direito de família, essas questões da pensão são muito relativas, né? É que eu vivo falando até com clientes e com alunos. Além de não existir um valor fixo da pensão, os doutrinadores e os julgadores, eles acham que seria 1/3 o valor da pensão do que o pai ganha, correto? Mas o que acontece? Acontece o seguinte, que em razão desse valor não ser um valor fixo, da mesma forma, não é só o filho menor. Muitas das vezes o próprio advogado usa como artimanha matricular ou exigir não, dar a ideia, olha, matricule o seu filho numa escola, numa faculdade. Por quê? A jurisprudência, ou seja, as decisões de segunda instância, Belo Horizonte, têm entendido que enquanto a pessoa esteja frequentando uma faculdade, ela pode requerer a pensão alimentícia. Claro que não é ad eterno, não está jubilando na faculdade, ele está fazendo uma faculdade normal, não está tomando bomba. Porque se ele se utilizar desse recurso, dessa estratégia, para que ele receba a pensão, logo, logo vai ser cortado. Exatamente. Muita gente imagina, fiz uma faculdade, terminei, vou fazer outra faculdade, vou fazer uma pós-graduação. Esse direito, ele é estendido ou não? Não, é só, eu vou ser assim, franca e clara. Se ele fizer uma faculdade de graduação, se ele quiser fazer uma pós-graduação, mas ele já tem a graduação que lhe capacita a exercer a profissão. Tá? Certo. Agora uma pergunta da Ana Caroline, do bairro Parque do Mirante. Namora com o pai dos filhos há 7 anos. Toda vez que brigam, e ela diz que vai terminar, ele ameaça falando que se separarem, ele vai retirar a guarda dos filhos dela. Ela namora ou mora? Namora. Ela namora com o pai dos filhos dela. Correto. Aí, quando eles brigam, ela fala que vai terminar, ele ameaça tirar a guarda dos meninos. São gêmeos, né? Eles têm 4 anos. Ela quer saber em que caso uma mãe pode perder a guarda dos filhos, né? E corre-se o risco de separar os gêmeos num caso de disputa de guarda? Entendi. Olha, na verdade ele está usando uma estratégia truculenta, mas ela perder a guarda desses filhos por um simples término de namoro, eu não sei se ele foi marido dela, né, perguntando esclarece, mas enfim, ele é pai dos filhos dela. Ela não perderia a guarda por isso, ela só vai perder a guarda se ela tiver um comportamento promíscuo, alta dependência de droga, e mesmo no comportamento promíscuo, eu já vi decisões do juiz perguntar, mas ela se prostitui na frente dos filhos? Não.
Então, essa conduta ela tem que ser extremamente depreciativa e influenciar na criação dos filhos. A mãe é muito difícil perder a guarda dos filhos. Ok, doutora, a gente vai fazer mais uma pausa, a gente vai para o intervalo e no próximo bloco a gente continua com a senhora. Tem muita pergunta chegando na nossa redação. Vamos retomar então o quadro MGTV Responde. Muitas perguntas, muitas dúvidas dos nossos telespectadores chegando, doutora Mônica. E olha só, uma delas é da Neide. Ela diz que é casada, está se separando, o esposo tem uma casa financiada. Com a separação, ela tem direito à casa que o marido possui? Tá, Eduardo, respondendo a pergunta da Neide, é o seguinte: se essa casa foi comprada durante o casamento, desde a primeira prestação, como a casa financiada, desde a primeira prestação, vai se dividir aquele valor já pago. Se a casa havia sido comprada antes do casamento, vai ser só dividido aquelas prestações que foram pagas durante o casamento. Correto? Ah, ok. A Daniele, do bairro Gameleiras 2. Eu tenho 18 anos e nunca recebi pensão do meu pai. Até que idade o pai é obrigado a pagar a pensão para os filhos? No caso, se for só menor de idade, né? Ele tem que pagar... Retroativo? Não. A mãe dela poderia ter entrado na justiça com ação de alimentos contra o pai, uma vez que ela deve ser registrada no nome do pai. O princípio. Uma vez registrado no nome do pai, entra-se com a ação, ajuiza-se a ação de alimentos. Agora acontece o seguinte, ela tem 18 anos, então ela já pode entrar, independentemente da mãe querer, porque muitas das vezes a mãe não quer, não quero criar briga com o pai, enfim. Hoje ela pode pleitear a ação de alimentos, sim. Só que só vai valer da data do protocolo, entendeu? Ou seja, só vai valer aqueles alimentos que ela foi na justiça buscar. Os 18 anos que se passaram, ela não vai receber. Presume-se que ela não precisou, ela não foi na justiça buscar. Mas a gente ouve casos assim, que a mãe não fala o nome do pai, aí depois a pessoa, depois passa dos 18, quer saber. Nesse caso, ela não tem direito, assim, talvez só adquirir o sobrenome, mas direito à indenização, pensão... Não, ela não teria direito à indenização, não teria direito à pensão retroativa, mas o filho, ele tem direito de buscar a filiação. Tá? De buscar até os avós, quem são os avós. Aí ela proporia uma ação de investigação de paternidade, independentemente da mãe querer ou não. Olha só, a Elizabeth do bairro Guanabara, aqui em Uberaba, ela vive com uma pessoa há 8 anos, mas cada um em sua casa. Qual tipo de relação isso pode configurar? Vindo ao fim da relação, ela poderia ter direito a alguma coisa? Eduardo, o que a gente pensa assim, explicar, esclarecer, porque muitas das vezes as pessoas falam assim, mas quanto tempo para configurar a união estável? Um simples namoro? Então tem algumas características básicas para que se caracterize a união estável. Uma das características básicas é que, aos olhos do público, ali seja constituída uma família. Na união estável, não exige o relacionamento na mesma casa, em latim chama mora uxorio. Tá? Então eu não preciso morar na mesma casa com a pessoa. Só que aos olhos do público, da sociedade, nós somos tidos como um casal, não namorados, um casal. Agora, ao passo que se ele for casado ou ela for casada e manter essa relação como se fosse uma relação eventual, aí não se considera união estável. A Mara tem uma pergunta sobre esse assunto. Meu companheiro é divorciado e a gente gostaria de fazer uma união estável. Ele tem bens e eu não tenho. Gostaria de saber se ele pode continuar movimentando os bens sem a minha interferência e a partir do momento da união estável, o que muda? Tá, o que muda é o seguinte, ele já é divorciado, então presume-se que ele já fez uma partilha de bens com a ex-esposa. Nessa relação agora, com a moça que enviou a pergunta, faria um contrato de união estável para a segurança dela e dele. E a partir daquele contrato, começaria a viger o regime de bens que eles escolhessem. Aqueles bens anteriores, ele vai poder vender e dispor dos bens se não houver o contrato. Agora, os bens que ele comprar durante a união estável, depende do regime, ele vai precisar da assinatura dela. E olha só, voltando um pouco a falar daquela questão de guarda dos filhos, essa é uma dúvida que chegou aqui, pelo menos 3 perguntas para a gente. Em caso, o direito dos avós para ver as crianças em caso de pais separados, qual é? Tá. Na verdade, o direito dos avós, eles só vão existir, é a jurisprudência dominante. Quando eu falo jurisprudência, é as decisões tomadas em Belo Horizonte. Nós temos a sentença em Uberaba, depois essa sentença vai a Belo Horizonte para ser apreciada em Belo Horizonte se vocês recorrerem, correto? Então, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais tem entendido que o direito dos avós à visita, ele só vai começar a existir caso não exista a figura do pai. Porque o pai, ele teria obrigação de levar os filhos para os avós verem. Na ausência do pai, os avós podem perquirir o direito de visita. Agora, num caso extremo, que vamos supor, esse pai é brigado com os próprios avós, tá? O filho desses avós não deixa ver o neto, não seria de
total, assim, não seria total descabimento esses avós pleitearem o direito de visita na justiça. Só que eu acho que, como uma ética profissional, responsabilidade profissional, você não pode garantir, olha, realmente é um direito. Não é um direito, tanto é um direito que você possa exercer ainda na presença do seu filho. O Ricardo, do Residencial 2000, está desempregado há 2 meses e não consegue pagar a pensão. O que pode acontecer? Olha, eu sempre falo, tanto eu advogo para o filho, quanto eu advogo para o pai. A criança não pergunta, pai, você tem dinheiro? A criança fala, pai, estou com fome. Então, essa justificativa, eu não estou empregada, eu não estou recebendo, eu não pago pensão, é muito fácil, Vanessa. Seria assim, todos que têm obrigação alimentar pedem demissão do emprego, falam, eu não trabalho, eu não vou pagar pensão. Isso não é justificativa para não estar em dia com o pagamento da pensão. Ele pode vir a sofrer um processo de decreto de prisão em razão do inadimplemento da pensão. Doutora, muito obrigado pela participação. Nós agradeço. recebemos muitas perguntas que ainda não foram respondidas, né, Vanessa? Por isso, eu faço o convite para a senhora retornar na terça-feira que vem, a gente continuar com esse tema no quadro MGTV Responde. Que ótimo, fico feliz, estarei na terça-feira novamente. Então, até lá, então, aguardar a senhora. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde.